Olá a todos os alunos de matemática do pré-IFMG. Hoje nós falaremos um pouco mais sobre frações e números decimais. Pois bem, dando continuidade à nossa matéria, frações são representações de um inteiro. O que quer dizer isso, professor? Quando eu tenho uma parte inteira, seja ela qual for, e eu divido em partes, eu fragmento em partes, e eu utilizo só uma parte, da tentativa de representar isto matematicamente, surge as frações. Fração pode ser ainda representada como quociente, a divisão de A por B, onde A e B são pertencentes aos números inteiros. E B pertence aos inteiros, né, não nulos. Então, são os inteiros não nulos. Em outras palavras, B tem que ser diferente de zero. Ora, essa estrutura nós vimos, são as representantes, né, dos números racionais. Logo, as frações terão as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão muito bem definidas, né? Ainda poderá ser escrita na forma de decimais e ainda em porcentagem. E o que eu consigo analisar com isso? Que todo número decimal, uma vez, todo número decimal pode ser voltado ou regressado à forma de fração e etc. Então, a gente tem essa alternância entre decimais e frações. Além de que todo número racional pode ser escrito na forma de fração. E você deve ter aprendido lá com a sua professora da quarta, quinta série, que a parte de cima chamava numerador. E ela desenhava a nuvem. Gente, eu já posso vender minha arte na praia. Creio em Deus, Pai. Que desenho lindo. Vou até desenhar uns picos aqui. Mas isso é matemática. A arte de tentar visualizar. Não. Desenhava a nuvem, porque o numerador lembra de nuvem. Nuvem fica lá em cima. E a parte de baixo chamava-se denominador. E ela desenhava lindamente, não mais do que o meu desenho, o dedão do pé. Por quê? Porque denominador lembra de dedão do pé e fica lá embaixo, né? Então, eu acho que eu vou largar a matemática e virar vendedor de arte na praia. Tem possibilidade, desenho demais. Então, a gente pode representar isso. E como que eu represento, então, esse desenho que eu fiz? Ora, o meu denominador, ele vai falar em quantas partes o meu todo foi dividido. O meu todo foi dividido aqui em 4 partes. E o meu numerador vai falar em quantas partes eu utilizei. Ora, eu utilizei apenas um quarto. Olha esse exemplo aqui. O meu todo, ele foi dividido em 2 partes, coloco no denominador. Mas eu mesmo utilizei só uma parte, coloco no numerador. Eu fazendo a divisão, né? Fazendo a divisão de 1 por 2, eu vou encontrar 0,5. Então, eu tenho a parte fracionária, eu tenho a parte decimal. Como que eu faço para fracionária em decimal? Ora, eu divido o numerador pelo denominador. Se eu tenho um todo e eu utilizo a metade, eu estou utilizando, então, 50%. Então, essa é a porcentagem. Então, eu estou utilizando apenas a metade. Ainda transformando em parte fracionária em decimal, o dividido por 4 é 0,25. Isto ainda, se eu multiplicar por 100, porque porcentagem, nós vamos ter uma aula só de porcentagem, fala de porcento, por 100. Então, eu divido isso aqui por 100. Dividindo isso aqui por 100, eu andar com a vírgula 2 vezes. Vai ficar 25 e eu coloco o símbolo de porcentagem. 25%. O que bate, porque eu sei que aqui é 25%, então aqui também só pode ser 25%, aqui 25% e aqui 25%. 25 mais 25, 50, mais 50, 100.
o meu todo passa a ser 100. Então, é esta a definição de fração, né? É esta a definição que temos. Mas ainda, analisando um pouco mais sobre o numerador e o denominador, nós vamos entender a seguinte proposta. Vamos voltar na ideia lá da divisão, onde nós tínhamos o número A dividido por um número B, que tinha como resto o número C e o resultado D. Na matemática, o A nós vamos chamar de dividendo, porque ele está sendo dividido. É ele que está sendo dividido. Quantas vezes eu vou dividi-lo, ou por quantas partes eu vou dividi-lo, eu chamo de divisor. Divisor. Já o meu C, eu chamo de resto. O meu D, eu vou chamá-lo de um palavrão. Isso aqui deve ser um palavrão em algum lugar do mundo, só pode. Eu chamo de quociente. Meu quociente. Então, na fração, o meu A, ele é quem? Ele é o dividendo. Parabéns. Você merece, tio. Então, o meu B, ele vai ser o meu divisor. Né? Aqui está meu A e meu B. Dividendo e divisor. Então, essa é a representação. Nós ainda podemos classificar as frações de acordo com algumas características específicas da fração. Vamos ver isso daí mais profundamente. Vamos analisar isso. Quando nós observamos que uma fração, observe isto, nós vamos olhar para o numerador, a nuvem, a parte de cima, nós vamos olhar para o numerador. Quando nós olhamos para o numerador, nós vamos observar, ele é maior ou menor do que o denominador? Professor, nesse primeiro caso aqui, o meu numerador, a parte de cima, ela é menor. Então, quando o numerador for menor do que o denominador, eu digo que essa fração ela é própria. Ela é própria. Ah, professor, mas e se o meu numerador, a parte de cima, for maior do que o meu denominador? Ora, se o meu numerador for maior do que o meu denominador, eu digo que essa fração ela é imprópria. Olha aqui, eu tenho 3 quartos. 3 é menor do que 4. Então, ela é própria. Ah, mas eu tenho 7 meios. 7 é maior do que 2. Então, ela é imprópria. E assim nós definimos própria e imprópria. Se o meu numerador for menor do que o denominador, própria. Se o meu numerador for maior do que o denominador, imprópria. Fácil, né? Muito fácil. Ainda analisando os tipos de frações, nós conseguimos chegar na seguinte análise. Se eu tenho uma fração que eu consigo dividir o numerador pelo denominador, e eu encontro o número inteiro, 2 meio, 2 dividido por 2, 1. Número inteiro. Eu digo que essa fração ela é aparente. Você tem cara de rico, mas é pobre. Você come lá ovo e arrota caviar. É isso. 9 dividido por 3. Ah, é 3. Encontrei o número inteiro. Então, toda vez que você dividir o numerador pelo denominador e encontrar o número inteiro, essa fração ela é aparente. 2,5, por exemplo, é o número aparente, é uma fração aparente. Mas 4 quartos também é uma fração aparente. Opa! Toda vez que o meu numerador e o denominador for igual, serão frações aparentes. Mas, por exemplo, 4 meios, 4 dividido por 2, 4 dividido por 2 tem que ser 2. Então, isso também é uma fração aparente.
Já a fração equivalente é quando eu represento frações diferentes a mesma quantidade, a mesma parte em relação ao todo. Uma dica: se eu consigo dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, são frações equivalentes. A anterior e a posterior. Se eu multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, também são equivalentes. Quer ver? Se eu multiplico o meio por 2 em cima e baixo, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, o meio e 2 quartos são frações equivalentes. Se eu multiplico o meio por 3 em cima e baixo, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Opa! São frações equivalentes. Se eu pego o meio e multiplico em cima e baixo por 4, por exemplo, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. São frações equivalentes. Então, você consegue observar que eu consigo voltar ao início, quer ver? Se eu dividir aqui em cima por 2, isso é quanto? 4 dividido por 2 é 2. 8 dividido por 2 é 4. Ainda divido por 2. Então, olha para você ver. O meio é equivalente a 4 oitavos, que também é equivalente a 2 quartos. Aí eu vou dividir por 2. 2 dividido por 2, isso é 1. 4 dividido por 2 é 2. Regressamos à fração inicial. São frações equivalentes. Eu vou e venho nesse jogo aí. Então, a matemática ela é linda, cara. Aí eu não gosto de matemática. Você tá com problema feio. Então, vamos lá. Frações já irredutíveis é aquela que quando eu começo a fazer o mesmo passo anterior, que é eu dividir o numerador e o denominador pelo mesmo... Observe-se, tem que ser pelo mesmo número. O de cima eu consigo dividir por 3. Não, o de baixo eu consigo dividir só por 5. Eu posso? Não, você não pode. Você não pode. É o mesmo número em cima e baixo. Se eu consigo dividir o mesmo número em cima e baixo de formas sucessivas e não chegou ao ponto que não consigo dividir mais, aquela é a fração irredutível. Geralmente, alguma delas tem que ser primos e a outra não divide por aquele primo. Por exemplo, 12 dividido por 3 é 4. 15 dividido por 3 é 5. Eu tenho como dividir qualquer número simultaneamente em cima e embaixo? Não. Mas o 2 divide o 4, mas não divide o 5. Então, essa é a minha fração irredutível. Nós falamos que ela é irredutível. Pois bem, 8 sétimos, eu consigo dividir em cima e baixo? Não consigo. Tem nenhum número que eu divido em cima e baixo, ele é exato. Uma fração exata, né? Se eu dividir, por exemplo, o de cima por 7, o de baixo dividir por 7, não consigo o número inteiro, né? Então, assim sucessivamente. 11 vinteavos, também não. Então, quando que eu digo que uma fração é irredutível? Quando é a forma mais simples que eu cheguei, não tem como reduzir mais, dividindo em cima e baixo. Matematicamente, podemos dizer também que, dado uma fração A por B, se o MDC de A e B for igual a 1, isto é, né? Ou seja, são primos entre si, essa fração ela é dita irredutível. Entenderam? Muito fácil, né? Vamos analisar ainda o outro aspecto, que são as frações mistas. Observa-se bem. Tipo de fração muito interessante. Suponhamos que você é o meu aluno guloso. Você é um aluno guloso. Você é um aluno que tem carinha de que come pouco, mas tem um estômago de dragão. Você tem cara de princesa, mas uma fome de pedreiro depois de circulagem no dia de sábado. Então, suponhamos que você bateu o circulagem, chega na sua casa, aí você compra lá uma pizza, divide ela, sei lá, em tantas partes e come ela toda.
Se não satisfeita, porque você é guloso, você ainda pega uma outra pizza e come a metade dela. Como que eu represento isso? Você comeu uma pizza inteira e a metade de outra pizza. Daí surge a fração mista. É uma fração que ela mistura uma parte inteira, essa é a parte inteira, então essa é a parte inteira, e ainda tem uma parte que é fracionária. Essa é uma parte fracionária, né? Então, isto é uma fração mista. Só que a fração mista, como exemplificada aqui, 9 inteiros e 3 quartos, 2 inteiros e 1 terço, eu posso representá-la ainda em forma de fração imprópria. Quem são as frações impróprias mesmos? Ah, professor, é aquela que o numerador é maior do que o denominador. Parabéns, aprendeu direitinho. Então, como que eu faço isso? Muito fácil. Observa-se bem. Eu vou pegar... o denominador sempre vai ser o mesmo da parte da fração, 3. Eu vou pegar e vou voltar. Do 3, eu vou vir para o 5. E vou multiplicar. 3 vezes 5, 15. Multipliquei. O resultado, eu vou somar. Vai ser esse círculo. Eu vou somar. Mais 2. Aqui vai dar 15 mais 2, 17. 17 terços. Ó, bateu. Vamos lá. Nesse exemplo aqui, o denominador sempre vai ser o mesmo, 2. Vou multiplicar denominador pela parte inteira. 2 vezes 1 dá 2, mais o numerador, né? Então, o resultado mais o numerador, que é 1. Isso vai dar 3 meios. Eu quero fazer o contrário. Eu quero pegar a minha parte lá, minha parte, minha fração imprópria, perdão, eu quero transformar em número, ou melhor, em fração mista. Como que eu faço fração imprópria em fração mista? Preste atenção. Eu vou dividir numerador pelo denominador. Por exemplo, 22 quartos. 22 dividido por 4, o mais próximo é o 5, porque 5 vezes 4 é 20. Subtraído, o resto 12. O que eu vou fazer? Preste atenção. Primeira parte, o quociente. O quociente, eu vou anotar aqui, ó. Quociente. Meu quociente vai ser quem? Meu quociente, presta atenção, vai ser a parte inteira. Isso é o quociente. Então, eu vou escrever aqui, ó. 5. O meu resto, presta atenção. Meu resto. Quem é o meu resto? O meu resto é o meu numerador. Olha aqui, ó. O resto é 2. E o meu divisor? O seu divisor. Quem é o seu divisor? Seu divisor, então, só pode ser o denominador. Pronto. Meu divisor, denominador. Professor, eu posso simplificar. E essa fração não é irredutível. Vou dividir por 2 em cima e embaixo. Isso pode ser escrito aí em 5 inteiros. 2 dividido por 2 é 1. 4 dividido por 2 é 2. 5 meios. Você comeu lá 5 pizzas e meia. Nossa, seu guloso. Gente, com isso nós chegaremos, então, a operações com frações. Pois bem, para operarmos com frações, iniciaremos com a adição e subtração. A adição e subtração possui 2 casos distintos para somar ou subtrair 2 ou mais frações. Eu vou olhar se os denominadores são iguais ou são diferentes. O primeiro caso é se os denominadores forem iguais. Suponhamos que eu tenho uma fração qualquer, A sobre B mais C sobre B. Os denominadores são iguais, então vou conservar o denominador
e vou somar A mais C. Mas, professor, e se for subtração? Ó, qual é a dificuldade? Qual é o problema, meu caro? Você está desesperado demais? Tenha fé, mantenha calma, não se desespere. É um negócio assim. Então, você vai subtrair. Conserva-se a base, né, que é o denominador, conserva-se o denominador, subtrai-se os numeradores. Quer dizer, eu tenho 3 quintos somado com 1 quinto, denominadores iguais. Conservo o denominador e somo, nesse caso, 3 mais 1, 4. 4 quintos. Subtraindo, quintos sétimos menos 5 sétimos menos 3 sétimos, denominadores iguais, conservo o denominador, né, e subtraio 5 menos 3, 2 sétimos. Esse primeiro caso, ele é simples, ele é fácil e ele é válido eternamente. Enquanto houver vida, isto é válido. Quando acabar, aí acabou. Vamos lá. O segundo caso são os denominadores diferentes. Há duas formas de resolver. Tem uma que é a padrão, a genérica, que é quando eu igualo os denominadores pelo NMC. Vou usar o princípio da equivalência de fração, que é a chama fração equivalente, mas com os mesmos denominadores, que eu só posso operar com o mesmo denominador. Então, como é que eu faço isso? Suponhamos que eu tenha uma fração que tem o denominador 6 e a outra o denominador 4. Eu vou tirar o MMC de 6 e 4. Como é que tira o MMC mesmo? Eu pego os números e vou fatorando, vou dividindo pelos números primos. Quais são eles? 2, 3, 5, 7, 11, e lá vai bolinha. Lembrando que os números primos, né? Números primos são os números divisíveis por 1 e ele mesmo. Então, você anota aí no caderno, faz um coraçãozinho, coloca dentro. Não sei, te vira, cara. O caderno é teu. Então, vamos começar. Primeiro, divide por 2? Divide. Opa! 6 dividido por 2? Nossa, que coisa difícil. Não. 3. 4 dividido por 2? 2. Aí não dá para dividir? Dá. O 2 aqui. O 3 não, então eu vou repetir. 2 dividido por 2 é 1. Chegou no 1, eu paro. O próximo número primo é o 3. Ou dá para dividir aqui, ó. O eu repito. Agora eu vou multiplicar. Isso é o MMC. Faz sempre assim eternamente. 2 vezes 2? 2 vezes 2, 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, professor. Lembrei, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 4 vezes 3, 4 vezes 12. Então o mesmo denominador é 12. Que legal! Então como é que eu vou resolver isso aqui? Coloco o denominador grandão 12. Muito legal. Parou por aí? Não. Você vai usar agora um outro princípio, que é o seguinte. Uma outra análise agora, né? Guarda esta frase. Vou até colocar aqui de rosinha. Guarda essa frase. Eu vou escrever aqui, ó. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Como assim, professor? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, vou dividir. Divide pelo de baixo. 12 dividido por 6. 12 dividido por 6 tem que ser 2. Então, o resultado, eu vou multiplicar, divide pelo de baixo e vou multiplicar pelo de cima. Então, vai ser 2 vezes 1, 2. Que é o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou dividindo pelo de baixo e depois o resultado eu multiplico pelo de cima. Aí eu coloco o sinal
E é sempre assim, seja mais, seja menos. Divide pelo de baixo. 12 dividido por 4 tem que ser igual a... Tem que ser igual a... Tem que ser igual a 3. O resultado eu vou multiplicar pelo de cima. 3 vezes 3 tem que ser igual a 9. Isso tem que ser igual a 11. 2 mais 9 é 11, dividido por 12. Entenderam? Este é o princípio aí, quando a gente se trata de denominadores diferentes. Presta atenção. Tem uma outra forma que é o seguinte. Eu vou achar frações com o mesmo denominador de uma forma mais simples. Olha para você ver. Aqui eu vou multiplicar por 4 em cima e embaixo. Por quê? Porque aqui é 4. Já essa fração, essa outra fração aqui, ó, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 6. Por quê? Aqui é 6. Eu vou meio que inverter. Você entendeu o que eu fiz? O denominador aqui é 4. Então, o outro eu vou ter que multiplicar por 4. O denominador aqui é 6. O outro eu vou multiplicar por 3. Se tivesse 3 frações, faço com 2 por vez. Entendeu? Então, essa fração aqui, ó. Vamos representá-la aqui, ó. Essa fração aqui, 4 vezes 1 tem que ser igual a 4. 4 vezes 6, isso é igual a... Quanto que dá? 24. Essa fração aqui eu vou representar da seguinte forma. 6 vezes 3, 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. Mesmo denominador, eu posso somar. Então, eu vou somar aqui. Vamos somar aqui em cima, ó. 4 sobre 24, mais 18 sobre 24. Isso é igual a 4 mais 18. Isso é igual a 22. Repito o 24. Eu posso simplificar por 2 em cima e embaixo. 22 dividido por 2 é 11. 24 dividido por 2 é 12. Ó, cheguei no mesmo resultado que o anterior. Vou dar um outro exemplo de uma outra fração aqui. Vamos pensar na seguinte fração. 3 quintos vezes... vamos lá. Vou pensar. 3 quintos vezes 4 meios, por exemplo. Eu vou fazer o mesmo princípio. Vou multiplicar aqui por 5. Aqui por 5, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo. Vou multiplicar aqui por 2 e aqui por 2. Então, vamos resolver. Vamos recopiar aqui, ó. Aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. Mais, né? Aliás, vamos fazer de menos. A gente já fez de mais ao outro. Vamos fazer de menos aqui. Menos 4 vezes 5 tem que dar 20. 2 vezes 5 tem que dar 10. Isso é igual a quê? Isso vai ter que ser igual a 14, porque 20 menos 6 é 14. E repito, a base 10. Posso simplificar em cima e embaixo por 2. 10 dividido por 2 é 5. Né? 14 dividido por 2 tem que ser 7, porque 7 vezes 7 é 14. Cheguei a 7 quilos. Entenderam? Fácil, simples e rápido. Entendeu? Então, por exemplo, se eu tivesse que somar, vamos colocar aqui, ó. 3 meios mais 5 quartos. Eu não vou multiplicar os dois por 4, eu só preciso igualar a primeira, porque a primeira eu posso igualar. Ó, multiplico aqui por 2, multiplico aqui por 2. 2 vezes 3 tem que ser igual a 6. 2 vezes 2 tem que ser igual a 4. Olha que interessante. Vou somar, repita a segunda. 5, 4. Agora tem o mesmo denominador, fica 4 embaixo. 6 mais 5 tem que ser igual a 11. Cheguei no resultado. Entenderam? Alguns macetezinhos aí. Muito interessante, né? Vamos continuar, então, agora com a multiplicação. Coisa gostosa. Que legal. Multiplicação é ridículo de fácil. Tem coisa mais fácil que multiplicar fração, não, cara. Como que multiplica a fração, professor? É tão difícil.
é mais difícil que chamar domingo e sábado. É mais difícil. Como é que você vai fazer? Multiplica o numerador com o numerador e denominador com o denominador. Ó, 3 vezes 4, 12. 5 vezes 7, 35. Aqui na China. Agora essa daqui, ó. Como é que eu multiplico? Ó? 1 vezes 1, 1. Vezes 5, 5. Opa! 2 vezes 3, 2 vezes 3, 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6. Que coisa difícil, professor. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 6 vezes 7, 42. Você vai multiplicar, multiplicar. Fiz a linha errada aqui. Você vai multiplicar sempre assim, ó. Denominador com denominador, numerador com numerador. Sempre assim. E quando eu chegar na fração que não é irredutível, eu sempre tenho que chegar na irredutível. Eu vou dividindo até chegar na mais simples possível, tudo bem? A divisão, ela é tão fácil quanto a multiplicação, porque no final eu vou multiplicar. Presta atenção. Eu vou dividir 3 quintos por 2 sétimos. 3 quintos por 2 sétimos. Como que eu faço isso? 3 quintos por 2 sétimos. Eu conservo o primeiro, 3 quintos, e multiplico pelo inverso do segundo. Só eu dar um chute nele para virar ao contrário. Se aqui está o 2 sétimos, vou mandar o 7 para cima. 7 sobre 2. E vou multiplicar esse com esse com esse. 3 vezes 7 é 21 aqui na China. 5 vezes 2 é 10 aqui na China. Eu posso representar aqui ainda como decimal. É 2,1. Dividir por 10 é andar com a vírgula para a esquerda. Dividir por 10, andei uma casa. Se eu dividir isso por 100, andar 2 casas. E assim sucessivamente. Fácil, né? Então, A sobre B dividido por C sobre B, o que eu faço, professor? Eu vou conservo a primeira, A sobre B, e multiplico pelo inverso da segunda. Legal, né? E para multiplicar, professor, fácil. Eu tenho A sobre B, que multiplica C sobre D. Eu vou escrever A vezes C sobre B vezes D. Nossa, professor, que dificuldade! Eu sabia, meu pequeno gafanhoto, você brilha mais que estrela, você arrasa mais do que o arrasendo, do que o arrasando, do que o dividendo, do que o multiplicando.